Olha, não é uma novidade muito grande vivermos conturbações e perturbações na volta dessa democracia, que completou 40 anos da posse de José Sarney no lugar de um militar, neste sábado 15 de março, e teve uma solenidade no templo dessa democracia, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, né? Nessa ocasião, Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Ainda Estou Aqui, no qual foi baseado o filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro este ano em Hollywood, narra a tragédia de sua família com a morte e a ocultação do cadáver de seu pai, o ex-deputado do PTB, Rubens Paiva, e a forma como ele vem sendo tratado no Brasil, né? Houve uma lei da anistia, essa lei da anistia contempla os torturadores e os torturados, foi uma condição para sine qua non para o fim da ditadura, e, no fim, o Supremo tem sido covarde diante das pressões dos comandantes militares. Agora, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes está sentado há 7 anos sobre um processo aberto pelo Ministério Público contra o marechal aposentado na ditadura militar, José Antônio Nogueira Belli. José Antônio Nogueira Belli não foi condenado, não foi preso, foi, ao contrário, aposentado com R$41 mil por mês e o direito de suas descendentes mulheres que não casarem receberem a pensão dele. Nessa solenidade estava presente Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal, representando a justiça brasileira, e com muita coragem, com muita firmeza, Marcelo Rubens Paiva disse o seguinte: há 10 anos que o Supremo não julga algo que a minha mãe vem lutando desde 71. Uma lei que foi aprovada pelo regime de João Figueiredo, aprovada por um Congresso engessado, sem oposição, que estava no exílio. Como que essa lei ainda está em julgamento em 2025? Isso me envergonha. E envergonha a mim também, Marcelo. O Marcelo disse mais: o torturador de meu pai ainda está vivo, morando em Botafogo e ganhando aposentadoria. Dos 5 acusados, 3 morreram e 2 estão vivos. A dona Carmen Lúcia tinha falado aquelas frases que ela costuma dizer, como aquela que cala a boca, já morreu. Dessa vez ela usou no seu discurso: a democracia nunca está perfeita, é preciso estar vigilante contra tiranos que existem em todos os lugares, em todos os tempos, o que não leva a nada. A cobrança do Marcelo é uma cobrança correta, para a pessoa correta, para a instituição correta. José Antônio Nogueira Belli está impune, tranquilamente na praia, vivendo a sua aposentadoria, enquanto que o ministro Alexandre de Moraes distribui ordens de censura por todo lado nessa falsa democracia na qual a chefia é exercida sob a sombra, não da Constituição de 88, mas do Código Penal do Brasil, que é de 1940, inspirado por Getúlio Vargas, encomendado por Getúlio Vargas e feito por Zé de Alcântara Machado, 2 homens que nasceram no século XIX, nós estamos no XXI, ministro. O senhor e eu nascemos no século XX, mas estamos no século XXI. Muita gente tem ido à calçada do general Belli reclamar, mas isso é o mínimo que se pode esperar de quem chefiou a tortura e a ocultação do cadáver de um brasileiro. Carmen Lúcia, no fim, abraçou, cumprimentou o Marcelo, mas isso não resolve nada. O que resolve é o Alexandre de Moraes sair de cima do processo e dar o Supremo dar a verdadeira punição para o comandante da tortura de Marcelo Paes, que levou à morte, né? No dia seguinte, no domingo 16, os bolsonaristas se manifestaram no Rio a favor da anistia de Bolsonaro, tornado inelegível por 8 anos por um crime chamado de abuso de autoridade do poder político e uso indevido dos meios de comunicação, numa reunião que ele convocou no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho de 2022. O ato do ex-presidente Bolsonaro,
do PL, reuniu 18.300 pessoas na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, segundo dados do monitor do debate político do meio digital. É isso, meus amigos. Do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, em parceria com a ONG More in Common. O número representa pouco mais da metade do público de 33 mil manifestantes que foram a outro ato convocado pelo político para o mesmo fim, no mesmo local, em abril de 2024. Olha, é um assunto em que ninguém tem razão, né? Nem a direita, nem a esquerda, que são as grandes personagens da polarização que condenam o Brasil a um adiamento permanente da verdadeira democracia, né? O Bolsonaro foi condenado por um crime difícil de entender, né? Uma reunião com embaixadores, um crime que torna a pessoa inelegível. Isso não foi devidamente explicado. Enquanto que o golpe também, o golpe foi mal sucedido, ninguém ouviu falar de um tanque, de uma tropa militar, e, no entanto, brasileiros estão condenados à prisão, um inclusive já morreu, né? Um também é vítima, da mesma forma que o Rubens Paiva foi vítima da ditadura militar. Ele foi vítima da falsa democracia na qual vivemos, e muitos outros também estão respondendo por excessos, vandalismos, e não por um golpe de Estado que não houve, né? Aliás, o Aldo Rebelo, numa conversa muito espetacular, dada aqui no podcast, direto ao assunto, a Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto e a mim, disse que o Ministério Público, com base na Constituição brasileira vigente que garante essa democracia, já caçou mais políticos votados pelo povo do que os próprios militares. De qualquer maneira, os militares responsáveis pela morte de Rubens Paiva não são as vítimas. A vítima são o Rubens Paiva e a família dele. Os militares assassinos são e devem ser tratados como réus, devem responder na justiça. Se o Supremo vai condená-los ou não, aí eu quero saber se eles têm coragem de enfrentar os militares. Até hoje não tiveram. Inclusive, o Teori Zavascki, que passou por cima desse processo, né? O Eros Grau, e agora o Alexandre de Moraes, 7 anos sem colocar em votação a questão da inocência ou não, da condenação ou não do general, que recebe muitos grupos de críticos da ditadura nas calçadas do seu apartamento, mas não está punido em nada, apesar de no livro e no filme aparecer. Aliás, no filme ele não aparece, mas no livro ele aparece com grandes detalhes a respeito de sua participação nas mortes. Eu venho aqui entrar no rumo dos brasileiros que não participaram da manifestação do Bolsonaro, nem participariam, e nem apoiam esse tipo de justiça que, quando vê um galão militar, treme de medo. Não é assim. Democracia não é assim. Não é isso. Eu exijo respeito, exijo uma democracia em que todos os cidadãos são iguais perante a lei. E o cala-boca, hein, ministra Carmen Lúcia? O cala-boca já morreu ou ressuscitou? Quando foi que o cala-boca ressuscitou? Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.